Olá, eu sou o José Roig, editor do canal Educação 3D+, e do blog Educatube Brasil. Neste segundo vídeo sobre a redação para o Enem, eu pretendo abordar agora não a bagagem individual, como fiz no primeiro vídeo, que o aluno traga toda a intertextualidade da arte, da cultura, da literatura, da música, do cinema, todas essas manifestações para incorporar na sua escrita. Agora eu parto do princípio da bagagem universal, do conhecimento humano, que foi nos legado desde a antiguidade até a atualidade, que é importante muito o aluno, na hora de escrever, procurar associar esse conhecimento universal. Além de professor de produção textual, eu sou professor de literatura, de filosofia e de uma disciplina da área diversificada chamada PDI, Profissões Digitais Inovadoras, que tratam da questão das tecnologias, das tendências digitais, enfim, tudo que envolva esse novo mundo que se instala no cotidiano, numa perspectiva do aluno pensar uma profissão inovadora, transformadora. Então, a partir disso, pensando a escrita da redação, o que eu sugiro ao aluno? Que ele se valha do pensamento filosófico, do conhecimento histórico e da evolução tecnológica. Então, que a filosofia, a história e a tecnologia sejam levadas em conta na hora da produção textual. Como fazer isso? Eu acredito que, primeiramente, assim, não existe um bom escritor se não for um grande leitor. Há que se preparar para isso, pesquisar, ler. Eu sugiro aos meus alunos sempre que criem um perfil do Twitter, a rede social do microblog, sigam jornalistas, páginas de jornais, enfim, tenham fontes de informação constante. Mantenham-se atualizados a partir do que está acontecendo, não só na sua cidade, na região, no estado e no próprio país, principalmente no mundo. Então, seguir esses portais de informação, eu acho que é essencial para manter-se atualizado. A partir disso, por que eu falo da importância da filosofia? Através do pensamento filosófico de grandes pensadores da antiguidade, nós podemos remeter em algum momento, determinado momento, alguma circunstância que o tema da redação nos propicie. Então, filósofos como os gregos, Sócrates, Aristóteles, Platão, dão uma pequena pesquisada a respeito das principais ideias deles, porque é possível, sim, fazer uma conexão com a atualidade. A questão da caverna de Platão, por exemplo, o mito, a alegoria da caverna, é algo que está presente no cotidiano. Então, desde seriados, filmes, situações que a gente pode abordar esse conceito das sombras de pessoas aprisionadas dentro de um ambiente que só vem a sombra e não a própria imagem. E quando sai da caverna, a claridade, a luminosidade, as ideias chegam a cegar a pessoa, que ela não consegue identificar o que está vendo, porque ela via apenas o reflexo, a silhueta, não viu a imagem propriamente, ela não consegue identificar. Hoje é uma questão da própria internet, a informação está disponível aí para todos, mas é tanta informação que também gera desinformação. É preciso filtrar, é preciso usar um óculos de sombra no início para poder não ficar cego com essa intensa claridade. Então isso, o pensamento filosófico serve como suporte para muita coisa, para fazer relações com fatos do cotidiano. A filosofia cada vez mais importante por isso,
eu considero como a arte do pensar, o amor, a sabedoria lá do termo grego, que define o que é filosofia. Para mim, filosofia é a arte do pensar, da provocação, da reflexão sobre a situação humana, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, são indagações que nem a física quântica ainda consegue responder. Então, isso tudo é importante, relacionar esses conceitos filosóficos dos pensadores da era medieval, da patrística com Santo Agostinho, da escolástica com São Tomás de Aquino, algumas questões sobre o tempo, o pensamento renascentista, iluminista, os grandes pensadores que influenciaram o mundo estão presentes algumas dessas questões de conceitos e ideias até hoje, na nossa atualidade. A questão do conhecimento histórico, porque é essencial. Marcos históricos, como a Revolução Francesa, o impacto que promoveu no mundo, seja na sociedade, seja na legislação. Então, a Revolução Russa também são questões que o aluno precisa se inteirar, porque em determinado momento ele pode utilizar como arcabouço para a sua argumentação, como suporte para poder expressar sua opinião, fazendo relações entre o passado, o presente e o futuro. Na questão da evolução tecnológica, as revoluções industriais, estamos na quarta, cada revolução industrial trouxe uma transformação, o vapor, a eletricidade, a informação, a informática. Hoje estamos na era da inteligência artificial, das relações da internet das coisas, das máquinas também dialogando entre si. Então, tudo isso aí está provocando grandes transformações. A cada revolução criaram novas profissões, desapareceram outras, e isso tudo é necessário o aluno ter uma noção mínima para poder abordar um assunto. A revolução industrial mesmo está presente em qualquer tema que seja indicado, porque ela transformou a sociedade, ela está sempre se transformando a cada revolução. Então, isso são indicações que eu trago para os alunos, para que eles tenham esses marcos referenciais na filosofia, na história e na tecnologia, que podem favorecer demais a argumentação. Dentro disso, eu penso muito que o aluno deve exercitar. Escrever uma redação é que nem praticar um esporte. É preciso disciplina nas leituras, pesquisa. É preciso exercício. E esse exercício é a escrita. Escrever, tentar evitar fazer rodeios demais, ser prático, ser objetivo, ser direto. Isso só através do exercício. Eu até com meus alunos eu brinco muito que o Cristiano Ronaldo, que é mais do que um jogador de futebol, ele é um atleta. Ele se dedica demais à parte física. Ele faz não sei quantos abdominais semanais, que é uma quantidade acima da média. Então ele se mantém sempre em forma, se exercitando. E dentro do campo, logicamente, apesar dele estar numa faixa etária mais avançada em relação aos jovens, ele consegue manter uma produção em alto nível, jogar em alto nível, porque ele está sempre se preparando. A disciplina é essencial. Então, o que eu recomendo também aos alunos? Pesquisem as redações nota 1000 do Enem. Ali é um referencial. O estilo, a forma, a estrutura que é empregada por esses alunos que se destacam deve ser uma forma também como suporte para esse exercício da escrita. Recentemente eu mostrei de um dos alunos que obteve nota 1000 na redação do Enem e que ele conseguiu, ao tema proposto sobre a questão dos dados, a utilização e manipulação dos dados na internet,
ele fez uma associação com o seriado Black Mirror, num episódio que tratava justamente disso. Então, volta à questão do primeiro vídeo, da bagagem individual que nós temos, mas também tem a questão de todo esse pensamento e essa visão universal. Então, conseguir transpor a ficção para a realidade, fazer essas relações entre a arte e a cultura no conhecimento prático, histórico, social, filosófico e tecnológico, é uma maneira de qualificar o texto. Dentro disso, ter algumas citações de pensadores também é muito importante. Eu recomendo sempre que a citação, como eu falei no primeiro vídeo, ela não pode ser um enfeite. Ela precisa ter, acima de tudo, significado. Elas têm que fazer sentido com o que está sendo argumentado. Nesse ponto, assim, muitas vezes, a ter citações de pensadores, de filósofos, de historiadores, até de cientistas, isso é importante para a gente referenciar a nossa opinião. Então, a citação, ela é uma referência e ela tem que estar amparada em dados que dê uma visão ao avaliador que o aluno domina o conteúdo, que ele não está apenas utilizando aquilo como forma de dar uma falsa impressão de conhecimento. Ela tem que, sim, ser associada ao tema. Eu lembro muito assim de um verso da canção Índios, da banda Legião Urbana, que dizia assim que o futuro já não é mais como era antigamente. Certa vez eu escrevi a respeito disso no âmbito das tecnologias, justamente porque a visão que nós tínhamos, cada geração tem uma visão do futuro, e a cada mudança de transformação tecnológica, essa visão que tínhamos, ela passa a ser superada, ultrapassada. Então, o futuro não é mais como era antigamente, é uma frase que dá muito para trabalhar os conceitos filosóficos, o que é futuro, a questão do tempo, questão histórica, as relações, né, históricas que acontecem dessas visões do passado sobre do que seria o nosso futuro. Teríamos carros voadores no ano 2000, uma série de situações que não ocorreram, mas em contrapartida, outras mais que nem eram imaginadas, como a internet e as grandes tecnologias que estão em curso. Então, isso tudo também serve para a gente abordar e refletir dentro do texto. E a própria evolução tecnológica. Lá, uma questão que também eu gosto muito, que é atribuída ao Charles Darwin, mas não é uma citação que dizia que sobreviverá no futuro não mais o forte ou o mais inteligente, mas aquele adaptável, aquele que souber se adaptar. E isso a gente está vendo no cotidiano, né? As grandes empresas, com as mudanças tecnológicas, algumas foram pegas de surpresa e não sobreviveram. Aquelas que perceberam as tendências que estavam de transformação conseguiram se superar. Eu cito muito o exemplo daquela mega empresa chamada Blockbuster, que fazia alocação de fitas VHS, de filmes. Foi uma das maiores redes nesse setor no mundo e não sobreviveu à transformação do streaming, como a Netflix. Então, ela simplesmente foi extinta, essa questão da transformação. E isso tudo também a gente tem que refletir e ter uma percepção desse novo mundo, né? Então, todo esse aparato que eu indico para vocês, do pensamento filosófico, de conceitos de conhecimento histórico, fases determinantes, principalmente a Revolução Francesa, a Revolução Russa e as revoluções industriais na questão tecnológica, são essenciais
para o aluno ter uma noção básica, pelo menos, para se situar a partir dos temas que serão propostos. Feito isso, acredito que o aluno não terá maiores dificuldades para abordar qualquer tema, porque a partir dessas 3 áreas do conhecimento será possível ele estabelecer uma escrita razoável a partir disso. Então, nesse segundo vídeo, eu quis destacar então, justamente 3 áreas do conhecimento humano que são essenciais para a reflexão e a escrita, a produção textual. Tá bom? Então esse aqui é o segundo momento e aguardo vocês no próximo vídeo, onde retornarei ao tema. Obrigado a todos, um abraço.